Aí, o pessoal, o Gerói, né? O logo aí do Gerói, também está na capa da Watanabe aí, né, Watanabe? Novamente, o convite, o nosso agradecimento. A gente quer desejar aí uma ótima noite de aprendizado a todos. Nossa diretriz, entramos para aprender, saímos para servir, e desejar uma ótima apresentação para o companheiro Watanabe. Homenagem às mulheres e o nosso logo de 2 anos, o nosso template, né? A nossa página de 2 anos, o plano de fundo de 2 anos. Aí, pronto, pessoal. Então, desejamos aí uma ótima noite a todos. Watanabe, você tem 1 hora para sua apresentação. A palavra é sua, companheiro. Obrigado pela oportunidade. Peço que me coloque como co-anfitrião, que tem um monte de transparência que eu quero apresentar. Ok. Calma lá, deixa me programar aqui. Compartilhar o som, avançado, parte da tela, compartilhar. Puxa vida. Você clicou lá na leitura? Sim. Aí. Deixa eu enquadrar direitinho para aparecer direitinho aqui tudo. Perfeito. Bom, agradeço por esse convite e pela oportunidade. É uma grande oportunidade de apresentar as peripécias que nós desenvolvemos naquela oportunidade para levar à frente esse grupo de estudo de Rotary na internet. Vou preparar aqui uma transparência com um monte de transparência, e como são mais de 160 transparências, inclusive tem muitos e-mails muito interessantes, com conteúdo muito interessante de companheiros nossos, de companheiro nosso. É claro que, para não perder tempo na palestra de hoje, eu não vou ler cada um desses e-mails. Então, eu sugiro que vocês fotografem esse QR Code, porque aí no PDF vocês vão poder ver o conteúdo dos e-mails que foram trocados, tá? Então, ao final aqui da palestra, eu apresento o QR Code novamente. De começo, como é fazer um pequeno retrospecto de como eram as comunicações na virada do milênio. Lembra que lá em 1997, a grande novidade era o telefone celular. O telefone celular era a grande novidade, e as pessoas querendo aparecer, dizendo que já tem o telefone celular. Era muito comum as pessoas ficar andando na rua com o telefone no ouvido. Ah, tá vendo? Eu já tenho. Né? Então era uma demonstração era uma coisa ridícula. Olha, Nelson, o primeiro ridículo. E tinha gente que pegava o controle remoto da televisão, né, e andava na rua com o controle de remoto da televisão no ouvido para fingir que estava falando no telefone celular. Então, aquele começo, né, 1997, era uma coisa assim muito engraçado. E eu tinha esse da Motorola, né? E ele era um telefone que pesava 300 gramas, era um negócio pesado, porque a bateria era imensa. A bateria é imensa, e a gente tinha que carregar mais 2 baterias sobressalentes na bolsa, porque essa bateria não durava nem 2 horas, ela gastava rapidamente. E, algum tempo depois, lançaram esse aparelho esse StarTAC, que tinha essa tampinha, né? Então, esse já era mais leve, mesmo assim pesava 220 gramas. Tá? O que pesava mais era a bateria. Aí está um pequeno desenho, né, mostrando a evolução. E os primeiros era esse tijolão, né? Esse tijolão pesava mais de 1 quilo. E eu tinha acesso por esse tijolão, que eu trabalhava no IPT nessa época, em 1985, né? O Brasil não tinha ainda celular, mas eu tinha esse tijolão no IPT, e era possível a gente conversar
andar na rua conversando. Tá? Bom, nessa época, a internet, né, ninguém nem imaginava que existiria um dia essa rede chamada internet, né, porque a única coisa que a gente tinha é que o telefone, em vez de ser fixo, era móvel. Então, nossa, era uma grande facilidade. A gente podia andar na rua, conversando ao telefone, né, andar de carro, conversando ao telefone. Essa era a grande novidade, né? Trocar mensagens, por exemplo, por telefone, nem passava pela nossa cabeça. Telefone era um treco que só servia para ficar falando e conversando. E aí, alguns privilegiados, né, tinham acesso a bitnet, né, isso no computador desktop, não era no celular, não existia o smartphone, não existia ainda. E a gente conversava com a bitnet, que era uma rede mundial naquela oportunidade, e algumas pessoas lançaram livros, né, sobre programação de computadores, de microcomputadores, e até a Rádio USP, né? A Rádio USP era uma rádio que transmitia um programa de rádio, e como era uma rádio estéreo, o estéreo tem 2 canais, então num dos canais ela transmitia noticiário, música e coisa e tal, e no outro canal eles transmitiam imagens. Então, era um programa de rádio, você ouvia o programa de rádio, e aí você pegava um dos canais e ligava no computador. E aí, no computador, apareciam as imagens. Tá? Então, a primeira imagem que foi transmitida pela Rádio USP, né, eles não tinham uma imagem digitalizada. Né? Naquela época, nem havia essa facilidade de se digitalizar imagens. E eu tinha, né, uma imagem minha que foi digitalizada lá no MIT, então, que eu tinha mandado uma fotografia lá para Boston, né? E eles fizeram esse favor de digitalizar para mim. Então, eu tinha uma imagem digitalizada. Então, o Alexandre, né, que era o diretor da Rádio USP, né, entrou em contato comigo e falou, não, transmite essa imagem minha aí. Então, a minha imagem foi a primeira imagem transmitida pelo rádio. E naquela época, né, no desktop, né, não no celular, mas no desktop, tinha um tal de UOL, né, Universe Online, era o famoso, né, era o Google de hoje, era o Universe Online. Tinha um concorrente chamado Yahoo, né, o Yahoo existe até hoje, e só era possível a gente acessar. Mesmo assim, demorava para chuchu esse acesso aí. Aí, no 2007, né, só no ano 2007 é que apareceu o smartphone. Né? Aí é que foi possível a gente acessar a internet pelo telefone celular. Então, um dia, um companheiro, Francisco Rolando Issa, lá do Rotary Club de São José dos Campos, Santana, naquela época o distrito era 4.600, ele lançou uma mensagem, mandou mensagem para alguns companheiros no grupo do Yahoo, dizendo, gente, vamos criar um grupo, né, de estudo para a gente falar sobre Rotary, né, como é que o seu Rotary trabalha, como que são as reuniões, né, como que é o seu distrito, como que é a conferência no seu distrito, o seu distrito cobra uma per capita distrital, quanto que é essa per capita, é mensal, é trimestral, é anual. Então, ele propôs que a gente criasse um grupo chamado Grupo de Estudo de Rotary na Internet. Então, esse é o Rolando, né, que mais tarde, em 2009, eu pude conhecê-lo pessoalmente. E essa é uma mensagem que ele colocou, né, completando hoje, 11 de dezembro de 2005, né, um ano depois de criado, nós criamos o Gerói em novembro de 2004. Então, em dezembro de 2005, nós já tínhamos 300 associados no nosso grupo. Então, ele mandou esse e-mail de agradecimento. E o grupo Gerói, ele só existiu até o dia 20 de novembro de 2019, né, quando completou 15 anos. Então, nesse período, nós tivemos 1.061 associados e nós trocamos 39.106 e-mails. Aí está uma tabelinha mostrando mês a mês, ano a ano, a quantidade de e-mails
porque não havia, nós não podíamos conversar entre nós como nós conversamos aqui na turma do Corujão. E nem tinha, muito menos imagem, né? Era só e-mail. Então, funcionava 24 horas por dia. Na hora que a gente queria falar alguma coisa, a gente postava um e-mail e sempre tinha alguém que na hora já respondia, né, aqueles nossos e-mails. Então, essa é uma estatística mostrando os 39.106 e-mails que nós trocamos nesse período, né, de 2004 até 2019. Aí, quando a Yahoo falou que ia desincentivar os grupos todos, eu entrei em negociação com eles e falei, uma sacanagem, né? Então, pelo menos me dá os e-mails que nós trocamos, porque os e-mails são nossos, não é de vocês, é nossa propriedade. Aí, a Yahoo me fez um especial favor e me passou esses 28 arquivos, né, arquivos imensos, cada um com vários, né, um grupo grande de e-mails, e eu tenho aqui num CD, num DVD, e eu tenho todos os 39.000 e-mails que nós trocamos nesse período. Inclusive, para preparar a palestra de hoje, eu tive que fuçar, né, pesquisar no DVD alguns e-mails que eu me lembrava que eram e-mails bastante representativos daquele período. Que tipo de mensagem que a gente vinculava nesses e-mails? Primeiro, são notícias e novidades do Rotary, como aqui na turma do Corujão. Também procedimentos adotados pelos clubes. Como é que é o protocolo no seu clube? Como é que o secretário no seu clube? Como que é o tesoureiro no seu clube? Também discutimos questões distritais, na per capita distrital, valores, né? E qual era o fim que se usava essa per capita distrital. Tinha lá um boletim mensal, tinha a carta mensal do governador, esse dinheiro era usado também na conferência, como que esse dinheiro da per capita distrital era utilizado? E também como que eram organizadas as conferências distritais aí no seu, porque nós tínhamos 38 distritos no Brasil naquela oportunidade. Então, a gente discutia como que era a conferência, se era uma coisa séria, se tinha desfile de moda, né? Essas coisas aí. E muitos outros assuntos relacionados com a ação rotária. Exemplo, né? Fizemos aqui um projeto aqui no nosso clube, e aí também tinha esse tipo de coisa. Uma das coisas que era muito discutida era a per capita distrital. Aí vocês estão vendo alguns dos distritos, né? Não coloquei a tabela completa, mas daí alguns dos distritos podem ver que os valores variam bastante, né? Inclusive hoje eu não sei como é que está isso, né? Seria interessante que na turma do Corujão a gente pudesse fazer um levantamento contabilizando as per capita em cada um dos 31 distritos atuais, né? E também tinha dicas, né? Por exemplo, uma dica que o pessoal gostava muito era como tirar fotografias junto ao marco rotário, ou como fazer um marco rotário de tal forma que quando fossem tirar uma foto, pudesse aparecer não só o marco, mas também as pessoas. Porque acontecia o seguinte, né? Alguns marcos rotários são muito altos, como esse. Então, quando você enquadra as pessoas, o marco rotário não aparece, né? Porque o marco rotário é muito, muito, muito alto. E quando você enfoca tudo, né? Inclusive o marco rotário, as pessoas ficam muito pequenininhas, né? E as pessoas não aparecem, você não consegue identificar quem está na fotografia. Então, tinha dicas desse tipo, né? E também, quando a cidade tinha algum evento, né? Como no Rio de Janeiro, você tem aí o Cristo Redentor, tem o Pão de Açúcar, tem uma série de locais característicos do local, né? Então, numa cidade que tem lá uma igreja que é característica, né? Ou alguma árvore característica, que o fotógrafo pegasse um ponto de vista onde ele pudesse enquadrar não só o marco rotário, as pessoas em frente ao marco rotário, e também aquela igreja, né? Ou aquela montanha, ou aquela árvore. Então, essas dicas apareciam, inclusive cheguei a elaborar uma especificação técnica, né? Como que poderia ser esse marco rotário. Também, alguns companheiros, como o Jopper, né? O Jopper também, naquela época, era um grande colaborador, e ele postou um monte de mensagem bastante interessante. Aí tem uma mensagem extensa,
que eu não vou ler, mas está no PDF, vocês poderão depois ler a mensagem do Jopper padrão, que foi vinculado naquela oportunidade. O outro também que postava muita mensagem é o Bem-vindo. O Bem-vindo lá do Rio de Janeiro também postava bastante mensagem. E tem uma aí que é bastante extensa, que eu não vou ler, mas depois no PDF vocês poderão ver bastante interessante o conteúdo postado pelo Bem-vindo. O Jopper aparece de vez em quando na turma do Corujão, mas o Bem-vindo não aparece. Mas seria interessante que o Nelson pudesse entrar em contato com ele e pedisse que o Bem-vindo fizesse uma palestra, um depoimento na turma do Corujão. O outro que também postava muito era o Antônio da Cunha, o Joaquim da Cunha, né? Ele postava muitas coisas interessantes, ele é bastante ativo, ele participa muito do CER, né? Do Centro de Estudo Rotário, ele participa muito naquele CER do estudo lá do Rio de Janeiro. Então, é outro companheiro que a gente poderia tentar trazer para alguma palestra aqui no Corujão, tá? Então, tem aqui alguma informação, né, dizendo o que é o Rotary, né, como é que aconteceu, né? Então, tem algumas histórias interessantes que vale a pena dar uma lida, né? E outra coisa que a gente falava muito naquela época é que estava sendo lançado o plano de liderança distrital, já tinha sido lançado, e estava em discussão o plano de liderança de clube, né? O plano de liderança distrital. E o plano de liderança de clube, muitos companheiros não entenderam qual era o propósito do Rotary com relação a esses planos, e tinha até clubes, teve até distrito aí que tentaram boicotar, não só o PLD, mas o PLC também. Então, teve muita discussão sobre essa nova estrutura de Rotary lá no Gerói, né? Aí tem uma mensagem do companheiro Jopper, né, ao companheiro Issa, né, que é o fundador do Gerói, dizendo: bom participar desse belo trabalho rotário empreendido por sua inspirada liderança. Né? Abraço do Jopper. Então, uma coisa que era muito difícil era a gente estabelecer a fronteira, porque o grupo de estudo de Rotary na internet era um grupo de estudo de Rotary, e não é Rotary. Então, muitos companheiros queriam falar como se estivessem num ambiente rotário, queriam passar instruções, queriam fazer fórum de discussões, mas não tem sentido, no Gerói, a gente montar um Rotary de discussão, Rotary sobre serviços profissionais, fórum sobre serviços à comunidade. Não tinha sentido, porque é um grupo que estuda o que é Rotary, e não é Rotary. Então, uma palestra, né, uma apresentação sobre tesouraria, sobre protocolo, não tinha sentido no Gerói. Entretanto, alguns companheiros não conseguiam enxergar essa diferença e colocava no Gerói instruções como se estivesse num fórum, né, numa palestra de Rotary. E essa fronteira entre estudar Rotary e praticar Rotary é uma coisa difícil. Mesmo aqui no Gerói, na turma do Corujão, a gente percebe essa pequena diferença, né? Então, seria interessante que todo mundo tivesse consciência sobre isso. Tanto é, né, que a sucursal do Rotary aqui no Brasil, né, no informativo mensal, ele até colocou um alerta dizendo: atenção, Gerói não é Rotary. Gerói não é Rotary. Tá? E todas as opiniões colocadas lá no Gerói é de exclusiva responsabilidade de quem está colocando. Né? O Rotary não tem nada a ver com esse Gerói. Então, teve esse alerta. E eu achei muito interessante esse alerta, porque era uma prova de maturidade. Porque enquanto você é pequeno, ninguém liga para você. Mas quando você começa a crescer, começa a incomodar, né? Parece que é um concorrente, né? Então, quando o Rotary deu esse alerta, né, dizendo que Gerói não é Rotary, eu fiquei muito contente, porque era um sinal de que a gente tinha atingido uma maturidade no nosso trato. Aí, uma companheira, né, a Lídia, a companheira Lídia, ela teve a ideia de confeccionar um PIN para o Gerói
E a companheira Ofélia, né, já falecida, a companheira a Ofélia era uma das licenciadas de Rotary, né? Ela vendia pins de Rotary, troféu, flâmulas de Rotary. Ela era do Rotary lá de Praia Grande. Então, a Lídia encomendou para a Ofélia confeccionou um lote grande, eu não sei, uns 50 ou 100 pins, e a Lídia veio até aqui no Rotary Tatuapé um dia, né, com uma sacolinha, e me entregou esse monte de pin. Aí eu me comprometi perante o grupo de toda vez que eu viajasse, estivesse em algum lugar, né, em alguma conferência, em alguma palestra, eu levaria um conjunto desses pin e espetaria o pin naquele companheiro que fosse do Gerói. Então, aí tem vários companheiros, inclusive o Otoniel. Encontrei o Otoniel, se não me engano, lá em Joinville, e aí ele está sendo espetado com o pin do Gerói. Aí, no entusiasmo, nós criamos a TV Gerói, né, já que não dava para transmitir imagens pelo Gerói, porque lá era só e-mail, então eu criei uma televisão à parte, tá? Onde em algum evento, em alguma conferência, a gente pudesse fazer uma transmissão ao vivo daquele evento, não só aqui no meu distrito, mas também em outros distritos. Então, uma das feitas, né, foi que o companheiro Zago, lá de Cuiabá, né, presente hoje aqui na nossa reunião, ele me convidou para um treinamento da equipe distrital lá do 4.440, que foi feito lá em Cuiabá. E aí eu aproveitei, levei a TV Gerói, né, para lá, e o evento foi transmitido, né, para todo o Brasil, para todo o mundo, esse evento lá no ano de 2000 eu não me lembro, acho que 2005 que foi esse treinamento. Ah, tá aqui, ó, 1º de março de 2008, foi em Cuiabá, né, o seminário de treinamento da equipe distrital. Outro evento que teve aqui no nosso distrito 4.430, né, o governador fez todos os seminários distritais, foram 7 seminários distritais, DQA, naquela época chama Desenvolvimento do Quadro Associativo, não, Social, DQS chamava naquela época, seminário dos jovens, né, os vários, e o da Fundação Rotária, né, durante a realização do seminário distrital da Fundação Rotária, em setembro de 2006, a esposa do governador Paulo Fonseca, a Diva, recebeu uma ligação no celular durante a realização do seminário da Fundação Rotária. Era a Célia Giai. A Célia Giai estava na Índia, né, junto com o presidente Luiz Vicente Giai, em trabalho rotário, e a Célia falou, estou assistindo o seminário da Fundação Rotária aí do seu distrito 4.430, aqui pela internet. Então, foi realmente um grande feito, né, dessa TV, naquela ocasião, de a gente conseguir, então, todo o seminário, né, de desenvolvimento, né, de serviços profissionais, serviço da juventude, nós fizemos uma transmissão via internet. Inclusive, entrevistamos aqui vários, né, governadores, teve um de Portugal, o da Argentina, né? Então, a gente fazia entrevistas, né? E olha o papel, né? O papel que eu seguro na mão, tá vendo? Tá escrito TV 4.400, é um negócio assim bem profissional, bem profissional. Era uma coisa bem feita e a gente recebia muitos elogios por causa disso. E então eu vou relatar para vocês os passos para a materialização de um intercâmbio da amizade. Então, nós recebemos, né, um convite de um companheiro de um clube lá de Rotary Club de Valentim Gentil. Né? É uma cidade pequena, que muitas pessoas não conhecem. Né? E ele falou, olha, pessoal, vai ter aqui a Leitoa Desossada. Era um evento tradicional daquela cidade. E aí ele anunciou. E como a gente anuncia, ó, vai ter isso, vai ter aquilo, coisa e tal, e ele anunciou. Agora, Valentim Gentil
ninguém conhecia. Então, falou, pô, mas que coisa interessante, né? A gente poderia organizar uma caravana do Gerói para ir até Valentim Gentil, né? E aí teve a ideia, né? Quando eu falei assim, que tal a gente fazer uma caravana e ir até Valentim Gentil saborear essa tal de leitoa desossada? Na mesma hora, né? O companheiro Napoleão, lá de Jataí, ele era governador 2005, 2006, ele falou, é isso aí, o companheiro Adalberto. Adalberto é lá do Rotary Clube de Valentim Gentil. É assim que se forma grandes dirigentes rotários, né? Então, ele gostou dessa ideia de a gente fazer uma caravana, né? Então, eu falei, gente, então vamos organizar esse negócio aí, entendeu? Aí a companhia, tinha uma companheira lá da Bebedouro, né? Eu falei, tá bom, olha, me avisem com antecedência, né? Então também teve uma rápida adesão, né? E aí vários companheiros se manifestaram, falaram assim, não, então vamos lá, vamos para Valentim Gentil. E então, de repente a coisa começou a tomar forma, né? Para a gente organizar esse tipo de coisa. Inclusive o próprio Adalberto falou assim, olha, rotarianos, os rotarianos de Valentim Gentil aguardam com muita alegria. Então ele já espalhou, dizendo, olha, o pessoal do Gerói vai vir aí, coisa e tal. E começou a se mexer. E aí nasceu o primeiro IRA, Gerói, Intercâmbio Rotário da Amizade Gerói. Foi o primeiro que nós realizamos. Está aí eu descansando da viagem na rotatória lá de entrada de Valentim Gentil. Aí está no marco rotário, né, do Rotary Clube de Valentim Gentil. E aí no marco rotário de Votuporanga. Valentim Gentil não tinha hotel. Era uma cidade tão pequena naquela época que não tinha nem hotel para a gente se hospedar. Então, o companheiro falou, não, não, vocês vão se hospedar aqui no vizinho, né, na Votuporanga, que fica assim, é só a 15 quilômetros de lá. Então, nós fomos para Votuporanga, né? Aí está o Napoleão que veio de Jataí, lá de Goiás, né? Nós tiramos fotografia aí na frente da igreja, lá em Votuporanga, e aí nós fomos no dia seguinte lá para saborear a tal. Então, além do Napoleão que veio lá de Jataí, o Beninho Dalto, né, de esqueci a cidade dele, lá de perto de São José do Rio Preto. Então tá aí o farão de Itajobi, né, a Izeni, tá? Então tá aí o pessoal avançando, tentando avançar em cima da leitoa que já estava sendo preparada. Aí tá uma fotografia bonita. Catanduva, tá na Catanduva? Isso, desculpa. O Beninho de Catanduva, né, ele era do Rotary Catanduva, porém era o governador do distrito 4.480 naquela oportunidade. Então ele prestigiou também, foi de Catanduva até Valentim Gentil, e está aí ele do lado aí da leitoa desossada. Garanto que ele mesmo não tem essa fotografia. Depois a Lourdinha vai querer uma cópia dela. E está aí a Izeni, que é a esposa do Napoleão lá de Jataí, o Beninho aí, e eu, né, tentando avançar em cima lá da leitoa desossada. À noite, tivemos uma reunião no Rotary, lá de Valentim Gentil, teve palestras, etc. E no dia seguinte, nós fizemos umas palestras, né, sobre o futuro, fizemos uma palestra para os jovens, lá na Câmara Municipal de Valentim Gentil, outros também fizeram palestras, né, tá aí. E a minha foi o futuro da juventude brasileira. E naquela época, a educação brasileira, hoje, felizmente, tá tudo certinho, né? Mas naquela época, a educação brasileira estava assim, bem abandonada, né? E que futuro aguarda o jovem brasileiro lá em 2008, né? Aí a minha crítica é a seguinte, pô, a gente tem que ficar aprendendo o que é fração, 7/8, 5/16. Gente, para que serve esse? Quando é que alguém vai, né, vai numa padaria, escuta, poderia me dar 7/8? Quer dizer, faz muita questão de ensinar umas porcaria na escola, né, fração, não sei para que serve esse treco aí, entendeu? Então eu fiz uma crítica, né, sobre o currículo e levei também uma estatística do Ministério da Educação, mostrando aí
naquela oportunidade, 2004, 2005, quantos alunos tinham em escolas federais, estaduais, municipais, privado e coisa e tal, nós tínhamos aí 33 mil alunos, né? E aí, no site do IBGE, dizia que a gente tinha 15 milhões de alunos em idade escolar fora da escola. Isso em 2004, tinha 15 milhões de alunos em idade escolar fora da escola. Dava até medo. Então, eu perguntava para o pessoal, o que significa 15 milhões de crianças em idade escolar fora da escola no ano 2004? O que significa isso? Eu falei, sim, significa que daqui 10 anos, esses alunos que em idade média é 14 anos, daqui 10 anos vão ter 24 anos e vão ser 15 milhões de adultos, todos delinquentes, né, no ano 2014. Então, como é que nós podemos resolver? Como é que nós podemos evitar esse tipo de coisa? Como é que nós podemos evitar de ter 15 milhões de delinquentes nas ruas do Brasil dali a 10 anos, no 2014? Então, eu lancei, né, ironicamente, né, um programa, né, para evitar 15 milhões de delinquentes nas ruas brasileiras. Né? Lancei um programa, né, uma proposta, um projeto, e a solução seria começar a construir em 2004 37.500 cadeias públicas, com capacidade para 400 criminosos cada. Então, se em 2004 a gente tivesse começado a construir essas 37 mil cadeias públicas, né, com capacidade de 400 criminosos cada, no ano 2014 a gente não teria 15 milhões de delinquentes nas ruas. Isso foi uma coisa irônica. Então, eu lancei o programa Cadeia Já. Né? Rotaries, se mobilizem, né? Vamos construir cadeias no Brasil todo. Né? Então, foi uma jogada irônica, né, naquela oportunidade. Bom, o resultado prático da realização desse IRA, Intercâmbio Rotário da Amizade, lá em Valentim Gentil, foi muito interessante. Né? Recebemos muitos elogios e o resultado foi bastante motivador. Tá? Então, só que a gente descobriu que a gente poderia ter realizado, já que tinha 2 governadores, um veio de Jataí, o outro veio lá de Catanduva, e eles não foram aproveitados nessa oportunidade, eles foram lá só para comer o leitão, eles poderiam ter feito algum trabalho rotário, passar alguma instrução rotária, né? E a gente não conseguiu, quer dizer, não percebemos que poderíamos ter tirado proveito, né, da presença dessa massa de rotarianos, né, de qualidade naquela oportunidade. Então, graças a esses muitos elogios, nós tivemos a motivação para organizar um segundo intercâmbio da amizade. Não, então vamos fazer um outro, deu certo, foi muito bacana, mas vamos organizar um segundo. Né? E aí surgiu essa ideia. Então, quais são as realizações, as lições para a realização de um evento? Então, uma das coisas é o seguinte, não adianta tentar inventar roda. A gente, mesmo nos dias de hoje, a gente vê muitos companheiros tentando inventar roda, gente. Veja que um outro clube fez, não deu certo, por que você vai ter que querer insistir? Né? Então, não tente inventar roda. Se a roda é redonda, não tente inventar uma roda quadrada, isso não dá certo. Tá? Então, dentro do Rotary, nós temos manuais que explicam como é que faz, como é que se cria um grupo de companheirismo do Rotary. Tem um manual chamado Manual do Grupo de Companheirismo do Rotary. Ela explica tudo que você tem que fazer para organizar um grupo de companheirismo. Depois nós temos umas diretrizes do intercâmbio rotário da amizade. Existe um manual que dá as diretrizes. E tem um outro manual chamado Manual de Intercâmbio Rotário da Amizade. Eu tinha esse manual do Intercâmbio Rotário da Amizade em português, mas eu perdi. Eu tenho ele impresso, mas eu não tenho mais digitado. Mas, de qualquer forma, eu coloquei em PDF, né? Depois vocês poderão, no PDF, ver esses endereços. Coloquei no site do Gerói o PDF de cada um desses manuais.
Infelizmente, né, o site do Rotary não divulga mais esses manuais. Eu não sei se estão valendo ainda, mas o conteúdo é muito interessante. Então, quem está querendo organizar um grupo de companheirismo ou intercâmbio de amizade, baixe esses 3 manuais e dê uma estudada para não ter que ficar reinventando a roda, gente. Aproveita a experiência do Rotary e vamos organizar bem. Então, o grupo de companheirismo são pessoas de diferentes países e culturas que compartilham os mesmos interesses profissionais. Tá? Então, procure entender o que é grupo de companheirismo e o intercâmbio da amizade é uma outra coisa, né? Rotarianos familiares visitam rotarianos de outras partes do mundo, né? O intercâmbio rotário da amizade, ele é sempre internacional, não tem sentido eu querer fazer o intercâmbio rotário daqui de São Paulo com o Rio de Janeiro. Aí não é o intercâmbio rotário de Rotary mesmo. E aí, acontece o seguinte, né? Tem uma colocação no Rotary que diz pensar, dizer e fazer. Isso é uma coisa que nós temos que discutir e entender o que significa isso. Porque o Rotary diz o seguinte, não adianta ficar só pensando. Às vezes acontece uma desgraça, a pessoa, mas eu pensei, eu tinha pensado que eu poderia, por que não falou então, se você tinha pensado? Né? Então, não adianta ficar só no pensamento. Então, se você pensou, você tem que dizer, caramba, né? Não fique só com você. E se você falou, disse coisa e tal, não há de ficar só na fala, você tem que fazer. Né? Tem muitos rotarianos que dizem, olha, por que o Rotary não faz isso? Por que não Rotary aquilo? Pô, faz você, caramba, você é rotariano. Toma a iniciativa, né? Assuma a frente e faça aí o projeto, a campanha que você quer fazer. E não fica dando só sugestão, falando, falando, falando. Então, existe uma sequência lógica para tudo isso. Né? E eu traduzi esse pensar, dizer e fazer por outros verbos. Né? O pensar significa idealizar, criar. Nossa, vamos, né, criar, vamos imaginar, né? O próximo lema, o lema do próximo ano é imaginar Rotary, gente. Então vamos idealizar as coisas, né? Projeto, né? Programa. E depois, em vez de ficar falando ou dizendo, vamos articular, vamos combinar com as pessoas, né? Falar significa falar para as pessoas, combinar, olha, eu faço isso, você faz aquilo, vamos combinar com as pessoas, não queira fazer sozinho. Tem clube que o presidente quer fazer tudo sozinho, vai na secretaria, combina com isso, combina com a prefeitura, e aí no dia do evento não aparece ninguém. E ele fica falando, tá vendo, Deus? Não apareceu ninguém, eu tive que fazer tudo sozinho. Ridículo isso. Tá? O Rotary é uma equipe. Né? E, por último, realizar. Né? Não adianta ficar só na fala, só no discurso, nós temos que realizar. Então, esse intercâmbio rotário da amizade Gerói, nós criamos para atender comunidades pequenas ou carentes. Né? Às vezes tem uma comunidade pequena onde tem Rotary, e o presidente do Rotary sei lá, eu até coloquei aqui como o mecânico, que não querendo menosprezar a profissão de mecânico, mas é ele que está lá no Rotary, e ele que vai ser o próximo presidente. E aí ele quer organizar uma grande campanha naquela cidade, coisa e tal. Ele vai na escola e tal, ô, Zezinho, mecânico, como é que vai? A comunidade trata ele como mecânico, e de repente ele começa a falar de Fundação Rotary, ninguém entende. Ninguém entende o que ele está falando. Porque as pessoas não sabem o que é Rotary. Né? Então, o intercâmbio rotário invade aquela cidade, traz gente do mundo todo, fala, olha, daqui veio de São Paulo, esse daqui veio lá de Pontal, lá em São Paulo, né? E essas pessoas, além de vir de longe, faz alguma palestra sobre Fundação Rotária, sobre intercâmbio de jovem, coisa e tal. Aí a comunidade fala, pô, esse negócio de Rotary é um negócio muito interessante. Né? Essa que é a ideia desse Gerói. Então, o que acontece com o Rotary local é justamente isso. Né? Então, nós realizamos essa ira Gerói no Valentim Gentil e percebemos que poderíamos ter aproveitado esse tipo de coisa. Está aí a explicação do mecânico do Zé, depois vocês poderão ver. E aí a gente invade a cidade com pessoas chamadas autoridades, né, de Rotary. E aí nós organizamos esse intercâmbio, porque uma companhia chamada Kelvin, né, mandou uma mensagem,
Boa tarde, aqui eu sou Kelber de Taiobeiras. Gente, o que é isso, Taiobeira? E ninguém conhecia que era Taiobeira. Então, nós caímos em cima do que é Taiobeira e coisa e tal. Falei, bom, então, vamos conhecer Taiobeiras, então, né? Então, organizamos esse intercâmbio para Taiobeiras em Minas Gerais. Aí eu fiz um levantamento, né? O Napoleão se prontificou aí para Taiobeiras, de Jataí. Nossa, são 1.300 quilômetros, né? Aí de Valentim Gentil, o Adalberto falou, não, o Ira Valentim Gentil foi bom, eu vou lá para Taiobeiras também, né? Aí o Beninho, lá de Catandu, falou, não, também eu vou, né? Aí tem o Celso, faz parte lá do grupo de motociclistas, né? Lá de São José do Rio Preto, falou, não, também vou, eu vou com a turma de motociclistas e coisa e tal, aí da Praia Grande, do Rio de Janeiro, e teve um monte de pessoas assim, nós vamos para Taiobeira. E eu falei, nossa senhora, vai ser complicado esse negócio aí, né? Gente do mundo todo indo até Taiobeira. Então, é uma realização complexa, né? E precisou de um planejamento estratégico, minucioso, para facilitar a sua realização. Então, a ideia era o seguinte, em vez de ter querendo coordenar, que era muita gente, então foi bom delegar ao máximo, dando liberdade de organização, porém dentro de diretrizes. Então, estabeleceu uma diretriz, gente, é isso, tá? Você cuida disso, você aquilo, distribuímos todas as tarefas com o pessoal. Então, em vez de usar essa estrutura hierárquica que todo mundo faz, que é uma estrutura linear, nós partimos de uma estrutura matricial, né, com um coordenador. Né? O coordenador só existe numa estrutura matricial. O coordenador não é executor, ele não executa nada, ele só coordena. Tá? Então, ele pega cada uma dos gerentes e vê se está dentro da diretriz. Então, quais são as diretrizes do GEROI? Então, nós fizemos um programa detalhado, né? Então, na sexta-feira, teria uma recepção na Praça da Rodoviária, e aí a gente iria entregar um crachá, grandão assim, crachá, feita nessa etiqueta Pimaco 6184, até o tipo de etiqueta nós definimos, né? Com a logomarca do Rotary, coisa e tal, e quem descesse, chegasse de ônibus na rodoviária, né, antes de colocar o pé no chão, já recebia, a gente colocava no pescoço da pessoa esse crachá no pescoço. E os que forem de motocicleta também receberia esse crachá. E aí teríamos uma reunião formal do Rotary de Taiobeiras, e aí, em vez de fazer no local tradicional, a gente faria numa escola, tá? Então, combinamos, eles conversaram lá com a diretora da escola, chama Escola Municipal João de Cruz, da Cruz Santos, né? Então, haveria uma abertura solene com hino nacional, então eles organizaram direitinho essa reunião. E aí teria palestra, né? Uma palestra chamada Isto é Rotary, né? Do Celso, lá de São José do Rio Preto. Teria uma segunda palestra dizendo a ação do Rotary através das ênfases presidenciais, né? Quem faria essa palestra seria o Carlos Canto, lá de Joinville, né? E depois teríamos esse encerramento dessa reunião formal. No dia seguinte, no sábado, teria o encontro de motociclista rotariano em Taiobeiras, né? Um grupo de companheirismo viria ali e se reuniu na Praça da Matriz. E aí também falei, bom, vamos deixar um legado aí em Taiobeiras, né? Que tal o Marco Rotário? Surgiu essa ideia, essa sugestão de fazer o Marco Rotário, o pessoal topou, correram atrás lá do comércio, conseguiram arrecadar dinheiro e eles construíram o Marco Rotário. Então, nesse dia, às 11h30, teria a inauguração lá na Praça da Rodoviária do Marco Rotário, né? Seria o principal legado nosso naquela cidade. Depois teria um almoço, que seria feito na sede da maçonaria de Taiobeiras, né? Ela tem a maçonaria e eles têm uma belíssima sede. E nesse almoço seria convidado o prefeito de Taiobeiras, né? E aí eles iriam servir a sopa de taioba, né? E eu seria submetido, né? Eu iria experimentar. E na mesma local teria aí o encontro de jovens, teria uma palestra chamada Panorama da Educação Brasileira, uma palestra sobre o que é Interact, Rotaract, né, que o Farão, lá de Itajubi, faria essa palestra.
E depois teria um encontro, né, no mesmo local, um encontro com empresários lá de Itaiobeira, né, e aí teria uma palestra dizendo o que é primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, né? E também haveria uma palestra chamada o que é um projeto de subsídio equivalente, né, que seria dado por uma tal de Maria Aparecida, né? Ela tinha um apelido de Cidinha, e ela era ela era moderadora do Gerói, mas era de um clube chamado Rotary Clube de São Paulo, 9 de julho. Né? Então, ela faria essa palestra sobre subsídio equivalente e haveria uma palestra sobre Fundação Rotária, que seria dado pelo governador Napoleão, lá de Jataí. Né? E aí teria o intervalo para café e depois teria o encontro de jovens e família. Né? Aí teria uma palestra sobre panorama da educação, né? E o que é Interact, feito pelo governador Beninho Dalto. Bom, aí teria o encerramento desse intercâmbio, né, formal, né, com entrega de diploma, lembrancinha, né, e a gente tentaria discutir onde que seria o próximo intercâmbio. Tá? Teria a palestra do presidente do Rotary, e aí teria um jantar de despedida, né, no motoclube de Taiobeiras. Né? Nesse clube, motoclube de Taiobeiras, haveria um grande show, né, com artistas regionais e exposição. Aí teria toda uma infraestrutura, né? Tá aí, depois vocês podem ver o detalhe da infraestrutura e vão ver como é que se realizaram na prática essas diretrizes. Primeiro, nós definimos claramente que o público-alvo de todo esse evento, Ira Taiobeira, seria o público-alvo. Tá? Em nenhum momento nós visitamos, daria uma de turista, falando, não, eu quero. Não, nós somos secundário. Tá? O principal é a comunidade de Taiobeira, tá? Para mostrar o que é o Rotary, a sua internacionalidade e como é que o Rotary pode melhorar a qualidade de vida naquela comunidade de Taiobeira. Então, a primeira coisa que nós fizemos questão é ter uma marca, né? Uma logomarca do evento. Né? Então, em vez de nós, rotarianos, tentar nós rabiscar, a gente inventar lá umas logomarcas horrorosas, nós pedimos que, lá de Itaiobeira, contactasse um artista local, um artista de Itaiobeira, e aí ele elaborou essa logomarca artística, olha que bonito, feita por um artista local. E essa logomarca foi estampada nas camisetas e a diretriz, né, era que todos os participantes deveriam usar essa camiseta. Era uma coisa que quase que obrigatória, tá? Essa camiseta com essa estampa dessa logomarca. E até as crianças que presentes também usaram essa, tá vendo? Todo mundo usando essa camiseta com logomarca. Isso é muito importante para marcar a presença. Aí no almoço lá na loja maçônica, né, eu conheci o prefeito, né, daí eu conheci, e também teve um outro grupo de rotarianos chamado Doutores do Asfalto, lá de Teófilo Otoni, né, que tinha um companheiro que participava lá, também convidou outro parceiro que participou desse IRA de Itaiobeiras. Né? Aí está o intercâmbio, né? O grupo de motociclistas chama International Fellowship Motorcycling Rotarians. Tá? É um grupo de companheiros de Rotary que andam de motocicleta. Está, né? Tá aí na fotografia o Celso lá de São José do Rio Preto, o Napoleão lá de Jataí e a Izeni, de esposa do Napoleão. Tá? E aí está aquela moto amarela do Celso. Fazia muito sucesso essa moto dela. Ora, chegando em Taiobeira, a primeira coisa que eu perguntei é por que o nome, a cidade chama Taiobeira? Na época da taioba, né? Porque tinha cheio de taioba. E aí, de manhã, nós fomos lá no colégio, onde seria feita a reunião formal, e estão preparando a mesa da presidência, né? Com aquela toalha toda bordada, bonitona. Eu falei, gente, ridículo esse negócio aqui, aqui em Taiobeira. Você precisa colocar folha da taioba aqui na mesa, caramba. Né? E aí foram buscar, encontraram um vaso, né? E está aí a mesa da presidência, viu? Tudo enfeitada com folha da taioba. Olha a coisa aí, como que ficou bem característica. A gente inventou mesmo. Né? E com muita seriedade, sem brincadeira, né? Fizemos uma abertura solene,
do evento com o público ali, principalmente diretores de escola, tá? Formadores de opinião, né? Nós convidamos, fizemos questão que diretores das escolas lá participassem, tá? Olha aí o público, tá? Então, teve também uma palestra, né? Essa minha palestra, Panorama da Educação, fazia muito sucesso naquela época. Teve um outro, que era o primeiro, segundo, terceiro setor, e para a festa lá no Clube dos Motoqueiros, né, tinha ingresso, tinha que pagar R$ 10, né, tinha show com artista, né, exposição de quadro, de escultura, né, para esse evento que teria. Esse é o convite, né, que foi distribuído, e aí tem uma fotografia, né, como tinha cantores e coisa e tal, lá no clube, então a iluminação não era muito boa, então eu não consegui filmar direitinho. Tá vendo? Cantor ali, tudo artista da região de Itaiobeira e das proximidades, né, de Salinas, que era uma cidade próxima de lá. E a TV Gerói não poderia ficar de fora, né? Nós transmitimos ao vivo todo esse evento lá em Itaiobeiras, né? Então, eu fui logo cedo lá na escola, né? no anfiteatro, testar a internet. Uma porcaria, porque o hub estava tudo voltado para a sala de aula. Então, lá no anfiteatro não pegava direito. Aí veio lá o pessoal de TI, mexeu aqui, mudou as antenas, tudo virado aqui para ordem, mas mesmo assim não funcionava. Aí nós tivemos que buscar lá numa loja de informática, buscar um hub diferente, puxar uns fios ali e colocamos um hub dentro do anfiteatro. Então, nós tivemos esse cuidado de testar antes, né, na parte da manhã, porque a reunião seria à noite, à tarde, à noite, então nós fomos antes, testamos tudo para funcionar. Testamos tudo, deu um trabalhão. E conseguimos, né, com esse novo hub, conseguimos colocar ali. Aí nós tivemos várias, durante o evento, tá vendo? E daí é o Antônio Celso, lá de Londrina, né? Durante o evento mandou um e-mail dizendo, olha, são 21h20 e estou assistindo ao vivo as atividades em Itaiobeiras. Gente, 2008, gente, fazem 14 anos a gente já fazia esse tipo de coisa. Olha os e-mails que recebia durante. Adelino Martins, gente, de Portugal. Só que nesse dia ele não estava em Portugal, ele estava, estou na França, onde me encontro, também se estão a receber bem as palestras da França. Adelino, lá do Rotary Club de Maia, Distrito 1970, mandou um e-mail durante a transmissão. E aí você tem o companheiro Antônio Shore, lá de Brodowski, dizendo, é fantástico, né, usar tecnologia, depois vocês poderão ver melhor. Né? E também tem aí o João Otávio, tá vendo? O João Otávio também dizendo parabéns e coisa e tal. A Dalva Rigoni também mandou lá de Cascavel, mandou também um e-mail dizendo, olha, fantástico aqui, entendeu? Já no primeiro, olha, ela diz, no primeiro ano de funcionamento de um clube, organizar um evento de tal porte, contando com a participação de rotarianos de grandes centros, distante, para abrilhantar o intercâmbio, só mesmo de alguém que tem como mote o serviço voluntário. Olha que belo incentivo, né, que a Dalva lá mandou de Cascavel para o pessoal de Itaiobeira. Então, foi realmente, tem vários outros e-mails que depois vocês vão poder ver. E aí tinha esse sacrifício, né, de experimentar a sopa de taioba. Hora de taioba chegando. Sopa de taioba. A boquinha. Aviãozinho. Sensacional! Sensacional! Está registrado! Que delícia! Sopa de taioba. Gostei! Pode comer, né? Porque é de taioba. Gente, taioba! Aparecendo taioba! Aqui em Taiobeira.
Então teve esse evento, né? A gente não pode nunca esquecer, aqui, felizmente, aqui na turma do Corujão também a gente nunca esquece de passar um certificado, né, para os palestrantes. E uma coisa também, olha, fiz questão de receber o cartão de visita lá do Rotary de Itaiobeiras, assinado pelo secretário do clube, né? Olha que beleza. E teve também a inauguração do Marco Rotário. Olha que belo Marco Rotário, lá de Itaiobeiras, né? Saiu até na revista Brasil Rotário, de agosto de 2008, saiu uma matéria, né, com a fotografia e citando esse evento que realizamos. Então, vamos lá. O que deixamos de legado para a prosperidade? 10 anos depois, no ano 2018, aquele grupo, né, de rotarianos motociclistas organizaram um segundo encontro lá em Itaiobeiras. Então, olha que beleza, né? Eu peguei fotografia desse encontro, tiraram fotografia ali no Marco Rotário, na Praça da Matriz, ali em frente da rodoviária, tá? Olha as meninas motociclistas, né? Olha as meninas, olha, a gente fala hoje em empoderamento, isso é 2018, gente. Olha as meninas lá plantando uma árvore, lá em Itaiobeiras, as meninas motociclistas, tá? Desse grupo de companheirismo, né, de motocicletas, fizeram camisetas. Olha que bacana, camiseta aí dizendo encontro em Itaiobeiras, né? Desse International Fellowship, né? Motorcycle Rotarians. Também fizeram missa lá na catedral, né? Para marcar esse encontro. Né? E esse é a logomarca Encontro Primavera do IFMR, né? South América. Esse SA é South América, Sul América, Itaiobeiras, Minas Gerais, 1 a 4 de novembro de 2018. Olha a coisa bacana. Pegou esse negócio de ir para Itaiobeiras. E aí tá a carreata. Tá aí a carreata. Saboreiem a carreata. Vou pedir o Napoleão para falar aqui. Cadê o Napoleão? Olha o trio elétrico puxando a carreata. Você dá a sua palavra em nome do Rotary, essa entidade mundialmente conhecida. Fala um pouco do trabalho do Rotary aqui. Olha, pessoal, o Rotary de Itaiobeiras faz parte de uma organização mundial que se chama Rotary Internacional. E eles estão fazendo um serviço muito legal aqui em Itaiobeiras, exatamente para promover não só o seu clube, mas todo o trabalho que esse clube realiza aqui em Itaiobeiras. Então, procurem se informar um pouco mais sobre o que é o Rotary, sobre o que é o Rotary Clube de Itaiobeiras, para que vocês possam entender o que é isso, o que é essa organização e tudo que ela pode realizar pelas comunidades de Itaiobeiras. Procurem um rotariano amigo, procurem se informar mais sobre o Rotary, que eu acho que vocês vão ficar muito bem impressionados. Parabéns pelo Rotary de Itaiobeiras e parabéns pela cidade de Itaiobeiras. Muito bom. É o seguinte, ó, aí a samba de pau, pessoal que vem de todo o Brasil. Aí as palmas pro pessoal de São José dos Reis, Goiás. Cadê o barulho de motor dessas máquinas aí? Aí, vamos lá. Ao vivo, tudo para todo o Brasil. O japonês aí filmando para todo o Brasil. O Watanabe para todo o Brasil. Número de Itaiobeiras para o mundo. Esse acontecimento. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Cadê as buzinas? Vem lá, buzina. Vamos lá. Pessoal aí de Itaiobeiras, é o primeiro intercâmbio rotário da amizade. Vamos virar a palavra, olha, o Marco Rotário, agradecendo a todos vocês e convidando aí a todos os motociclistas para estar conosco. Vamos agora, Celso. É o Rotary Internacional, fazendo esse grande movimento de Itaiobeiras. Lembrando que hoje tem um super almoço aí na maçonaria, né, Wilson? E logo mais à noite, um super show lá, né, no SEDEC de Itaiobeiras. Alô, galera! Eu como presidente da Honda, A Honda foi um dos patrocinadores. Aí eles convidaram o presidente da Honda. Dessa marca consagrada de todo mundo, o presidente da Honda vai falar.
por que a roda é consagrada em vários países do mundo como uma das melhores motos do Brasil do mundo? Ai. Eu dava uma olhada. Você é propaganda. E a pessoa, você perdeu a oportunidade de ver o maior marqueteiro do ano. Outra, vai vender o produto ou vai? Você não fez a proposta, você dizer na roda? Bom, a Roda vem aqui pedir seu Ataná para falar em português. Podia até me falar que vai ser, né? Para isso vai ganhar um belo kit da Roda. Vai falar agora em português. Hai! Hai! Vai. Esse foi o extenso discurso do presidente da Honda. Olha, eu filmando, andando na garupa da moto. Faremos aí o encerramento da placa inaugural do Marco Rotário. Agradecer aí ao prêmio do Rio Preto, meu amigo Adilson de Arara, a galera motorizada. Vamos lá, cadê o barulho dos motores? Cadê o Watanabe? Vamos lá, vamos sair aqui, vamos todo mundo. A partir agora, galera, em número primeiro, encontro Rotário da Amizade de Itaiobeiras. Aqui meu amigo Celso, da cidade de São João do Rio Preto. Aí o pessoal de Arara, São Paulo. Vamos lá, atenção Sula, agradecer ao Oitava Motos, a patrocinadora desse evento, agradecer ao supermercado Super Rocha, Zequitima Máquinas, Casa Taiô, Protege, Drogaria Itaiobeiras, Café Itaiobeiras, Cadrig, Constrular, Produtos da Honda. Cadê o barulho dos motores? Cadê o barulho dos motores? Cadê o barulho dos motores? Soca a mão aí, vamos lá, Jamiro, vamos lá. Todos satisfeitos, todos nós também. E vamos agora encerrar. Nós chamamos os companheiros aí, o pessoal do Rotary, trabalho magnífico, o Rotary faz em Itaiobeiras, pessoas de reputação limitada na sociedade Itaiobeiras participam aí do Rotary. Quero registrar alguns nomes aí, o empresário Lé, Super Roça, doutor Azaré, Marco Aurélio, Washington, Sula, doutor Jorge, doutora Beth, todo mundo aí que a sociedade Itaiobeiras conhece, participa dessa entidade respeitada em Itaiobeiras. Então é o seguinte, a partir desse momento, num ato solene, num momento histórico, faremos o descerramento da placa do Marco Rotário, que é símbolo internacional do Rotary. Vamos lá então, pessoal. É Napoleão e Marco Aurélio aí, vamos lá. Cadê Napoleão? Vamos lá também. Vamos puxar. Aí, uma salva de palmas. Ficou muito bonito aí esse símbolo do Rotary. E eu vou perguntar aqui, vou falar rapidinho aqui, Celso, qual é o verdadeiro significado dessa engrenagem aí? O significado da engrenagem é exatamente o da rotatividade das reuniões. Inicialmente foi assim. Então, o Rotary hoje também é uma organização que não existe ninguém com nenhuma função vitalícia. Existem presidentes e governadores, enfim, as funções que cada um exerce nos clubes, elas são normalmente pelo período de um ano, ou seja, há rotatividade na administração do Rotary Internacional e de cada um dos seus Rotary Clubes. E nossa amiga Kelma, que foi idealizadora do evento, juntamente com o esposo. Então é isso, gente. Agradeço por hoje, né, por essa paciência. Passei 3 minutos, além dos 60 que tinham me dado. E foi uma lembrança, né, uma homenagem à gestão 2007 e 2008, que foi muito profícua, né? O Rotary compartilha.
E imbuído, né, inspirado, né, por esse lema Rotary, compartilha, nós temos que compartilhar com todo mundo toda essa alegria, né, todas essas conquistas nossas. Para quê? Para que a gente possa servir melhor, né, servir para transformar vidas. Então, agradeço por hoje, né, muito obrigado. Está aí o QR Code novamente, para vocês poderem baixar o PDF, com todas aquelas e-mails, né, com conteúdo bastante interessante. Obrigado por hoje. Parabéns, muito obrigado em nome do Grupo Corujão. E com esse parabéns aqui, a gente fala tchau, Facebook. Compartilhe essa transmissão com seus companheiros. Um abraço, tchau, desligando.